Seja bem-vindo, bem-vinda a este programa semanal, as 3 lições da semana. Um programa que acontece todas as quartas-feiras aqui no canal Laissone, com o simples propósito de darmos sentido à nossa vida. Como você sabe, quando falamos de dar sentido à nossa vida, é porque ela em si é um fenômeno. E como fenômeno, apenas torna-se significativa, torna-se mais humana para nós quando nós conferimos um sentido, quando a gente interpreta, quando a gente redireciona em função daquilo que nós queremos da nossa própria vida. É aquela coisa de viver com propósito, fazer da vida uma missão. Eu estou aqui para algo. Há pessoas que vivem sem levantar esse tipo de questionamentos, sem levantar essa forma de ver a própria vida. Vive porque está vivo, vive porque está vivo e acabou. Mas há outros, como aqueles que fazem parte da comunidade do canal Laissone, que vivem, mas se questionam. Eu vivo para quê? A minha vida não pode ser como a existência de uma pedra ou de qualquer coisa. Não pode ser um puro acidente. Eu estou aqui porque tenho um propósito. Mas qual é esse propósito? A definição desse propósito exige a minha intervenção consciente, a minha presença consciente, a minha ação consciente. Então, cada quarta-feira nós temos aqui as 3 lições em torno de vários contextos, várias temáticas, mas para hoje, qual será o contexto ou qual será a temática? Anteontem, segunda-feira, dia 14, aqui na cidade de Tete, fizemos a cerimônia do lançamento ou da abertura da semana da cidade de Tete. Isso por quê? Porque na próxima segunda-feira, dia 21, nós vamos celebrar o 63º aniversário da nossa querida cidade de Tete, a cidade das quininas. Então, as 3 lições vão se concentrar neste contexto, mas tratando-se de quê, de fato? Falar de cidade é falar de cidadania. Falar de cidadania é falar do cidadão. Falando da experiência cidadã, queremos falar de cidadania e do cidadão no contexto de Tete. É de lá onde vão sair as 3 lições da semana. Então, como você sabe, quando falamos de cidadania, um conceito geral, em geral, e também se olharmos para a literatura, cidadania ou cidadão é aquele que conhece os seus direitos e os seus deveres na sociedade, tem compromisso com o Estado, tem compromisso com a sua história e vive de acordo com esse compromisso. Por isso, algumas palavras-chave que entram quando falamos de cidadania são, por exemplo, envolvimento, comprometimento, compromisso, direitos, deveres, solidariedade, etc. Não é? Então, algumas palavras dessas. Então, vale a pena você parar e se questionar. Você é cidadão ou não? Você é cidadã ou não? Se nós olharmos para a palavra cidadão, cidadania, nós vamos para o latim. Civis, de civitas, civitatis, de cidade. E até vamos para o grego, polis. Polis, que significa cidade. Quem seria o cidadão, por exemplo, no contexto grego? Seria aquele responsável pelos destinos da polis, aquele que se sente responsável pelo futuro, pelo presente e pelo modo de estar da sua cidade e faz algo para que a sua cidade se transforme naquele modelo de cidade que o próprio cidadão tem. Daí que o conceito de cidadania em si exige o envolvimento, exige a solidariedade, exige o sentido de pertença e participação por parte de todos aqueles que se identificam com a mesma cidade, com a mesma sociedade, com a mesma comunidade. Então, são esses conceitos que nós queremos trazer
para hoje ao falarmos da semana, da cidade de Tete, dos gregos. Mas entre os latinos também nós sabemos que existiam no Império Romano aqueles que tinham cidadania romana e aqueles que não tinham cidadania romana, que eram considerados escravos, né? Portanto, havia aquela distinção entre patrícios, plebeus, etc. Né? Recorda, Paulo, por exemplo, quando foi preso em Jerusalém, ele apelou para César. Por quê? Porque o argumento foi de que eu sou um cidadão romano. Paulo tinha cidadania romana. Jesus não tinha cidadania romana. Por isso, se Jesus morreu como um escravo condenado na cruz, Paulo morreu como um cidadão romano em Roma. Agora, para o nosso contexto, o que é que nós podemos dizer? Quais são as 3 lições que eu gostaria de trazer para si, olhando para esse contexto de cidadania, esse conceito de cidadania, a necessidade de você sentir-se cidadão e o contexto de Tete em particular. As 3 lições vão se cingir nos 3 domínios temporais: no passado, no presente e no futuro, olhando para a nossa cidade de Tete. O passado da cidade de Tete, o presente da cidade de Tete e o futuro da cidade de Tete. E entre o passado, o presente e o futuro está você, que precisa de ter memória do passado, precisa de ter consciência do presente e precisa de ter esperança do futuro. Então, essas 3 palavras também devem caracterizar você como um cidadão, mas também usando outras palavras para além de memória para o passado, para além de consciência para o presente e para além de esperança para o futuro. Também temos outras palavras que vale a pena tomar em consideração. Para o passado, você tem experiência. Para o presente, você tem ação. Para o futuro, você tem estratégia. Estou a falar de você como um cidadão. Um cidadão tem que ter memória do passado. E essa memória não deve ser algo só que se recorda. Deve ser experiência de vida. Experiência de vida. O passado serve para que eu hoje seja uma pessoa com experiência. No presente é ação consciente. Ação consciente. O presente tem que ser definido por ações conscientes. Porque se eu atuo no presente, mas de uma forma inconsciente, não sou capaz de fazer com que as minhas ações no presente sejam ações transformadoras para o futuro. Essas ações praticadas de forma inconsciente não estão dentro daquelas que concorrem para a transformação, para a mudança da minha sociedade para o melhor. Daí que a gente diga no presente, ação consciente. E há um termo também que vale a pena colocar aqui no meio: ação transformadora consciente. Você, como cidadão, a sua ação como cidadão tem que ser uma ação transformadora consciente. E o futuro, quando falamos de futuro, estamos a falar de esperança. Quando falamos de esperança, quando você olha para o futuro, deve estar a olhar para um domínio temporal sobre o qual você tem a capacidade de influenciar, de mudar. O passado, você não tem capacidade de mudar, porque ele já aconteceu, já foi. E o presente, você também tem pouca possibilidade de mudá-lo, porque ele está a acontecer. Eu torno-me consciente dele na medida em que ele está a acontecer. Mas o futuro é o único domínio temporal sobre o qual eu posso mudar. Só que o problema é mudar o quê? Porque estou a falar de situações que ainda não aconteceram. Daí a questão de estratégia. Estratégia é aquela forma de pensar que me ajuda a sempre estar desperto a várias alternativas quando o momento me exige mudar ou continuar. Então, o modo de pensar no futuro tem que ser um pensar estratégico. Eu organizo a minha vida olhando para o futuro, mas esse futuro não deve ser quadrado, não deve ser fixo, não deve ser apenas de uma forma, eu estou à espera daquilo. Não,
tem que ser um futuro estratégico. Portanto, tem que ter várias alternativas sobre as quais eu poder escolher. Por isso também digo que é esperança. Esperança é essa virtude que me leva sempre a dizer que há um caminho a andar. A coisa não acabou, as possibilidades não acabaram. Já falei muito. Vamos agora para as 3 lições da semana. Então, para essas 3 lições, a palavra central que caracteriza o cidadão e que eu olho para o cidadão de Tete, no contexto de Tete, é a questão da solidariedade. Um dos termos de extrema importância quando falamos de cidadania. A solidariedade. Então, olhando para a solidariedade nesses 3 domínios temporais, estou a falar de solidariedade com as gerações passadas, solidariedade com as gerações vivas ou as gerações presentes e solidariedade com as gerações futuras. Eu fui buscar esses termos no livro Educação para a Cidadania no século XXI de Hermano Carmo. Solidariedade com as gerações passadas, solidariedade com as gerações presentes ou vivas e solidariedade com as gerações futuras. Então, as 3 lições estão aqui. Primeira lição da semana: seja solidário, seja solidária com as gerações passadas. Mas o que significa ser solidário, solidária com as gerações passadas? Significa cuidar do patrimônio, cuidar da tradição, cuidar daquilo que o passado nos trouxe e que forjou a nossa identidade, nós como cidade de Tete. Olha para a cidade de Tete. Se você olha para essa cidade, você sabe dizer que é uma cidade histórica. A partir do rio Zambeze, a ponte Samora Machel e agora também a ponte Básica Suene. As estruturas, as infraestruturas que você encontra aqui. A igreja São Tiago, que hoje é Capela Santo Agostinho, que foi construída lá para os anos 1600, onde agora funciona a UCM. O Cudeca, que foi destruído, está lá um hotel. Os edifícios como edifício Estúdio Santiago, Estúdio 333, as 2 fortalezas, a Fortaleza São Tiago, Dom João I e vários outros edifícios. Só em termos de edifícios, você percebe que essa nossa cidade é uma cidade histórica. Então, quando a gente fala de cuidar, ser solidário com as gerações passadas, significa cuidar desse patrimônio todo. Cuidar significa reutilizar, significa restaurar, significa ressignificar, porque é isso que garante a continuidade histórica entre o passado e o presente para nós. Você, como cidadão, como cidadã, precisa de saber fazer isso, dar valor àquilo que o passado nos trouxe. Quem fala do patrimônio cultural também está aí a tradição, o patrimônio tradicional. Você sabe que Tete também é rico em costumes, quer costumes gastronômicos, quer costumes culturais, de hábitos, fazeres, modo de vestir, danças, etc. Cuidar desse patrimônio. Cuidar significa ressignificar, reutilizar, tornar tudo isso significativo para mim hoje, para nós hoje. Essa é a solidariedade com as gerações passadas, olhando para o contexto de Tete. Segunda lição da semana: seja solidário com as gerações vivas. Seja solidário com as gerações presentes. Agora, as pessoas que nós temos, você sabe, olhando para a cidade de Tete, que a partir de 2006, 2007, começou a registrar o fluxo de muitas pessoas por causa da descoberta dos vários minérios, vários recursos naturais, a ponto de hoje nós temos muitas empresas a operarem como a Vale, como a ICVL, como a Jindal, etc. Tete, como cidade, sofreu essa transformação social. Por quê? Porque há várias pessoas de várias origens que passaram a vir para cá.
Então, hoje é praticamente uma sociedade miscigenada, uma sociedade híbrida, uma sociedade multicultural, quase a concorrer para uma sociedade metropolita. Ser uma cidade de tipo B, por causa desse processo de desenvolvimento, de evolução, de expansão que Tete está a considerar. Então, você precisa de olhar para o presente, para as novidades que o presente está a trazer, para as oportunidades que Tete está a dar, né, para ser solidário com tudo isto. E saber filtrar um cidadão é aquele que tem consciência daquilo que funciona e daquilo que não funciona. O município de Tete, o Conselho Autárquico de Tete, tem, por exemplo, esse projeto de Tete, Cidade das Quininas. Plantar quininas, plantar essas árvores, mas também plantar outro tipo de árvores. Reflorestar a cidade. A Comissão Episcopal, a Comissão Diocesana de Justiça e Paz, juntamente com o município de Tete, com o Conselho Autárquico de Tete, tem esse projeto de reflorestar a nossa cidade, de tornar a nossa cidade a verdadeira nossa casa comum bem cuidada, reflorestá-la. Então, estamos a falar de solidariedade com as gerações presentes, conosco. Então, você viva o presente. Entregue-se ao presente. Faça com que cada ação que você realiza no presente, no contexto de Tete, seja uma ação transformadora consciente. Cada árvore que você planta, cada amizade que você faz, cada empenho, cada ensino, cada aprendizagem, cada contato que você faz como cidadão deve ser uma ação transformadora, consciente. Então, esteja atento como cidadão, como cidadã, nesta segunda lição, né? Solidariedade com as gerações vivas, com as gerações presentes. Uma outra coisa que vale a pena também considerar quando falamos de solidariedade com as gerações presentes é saber conviver entre nós. Entre nós temos os nhungues, cheuas, cenas e vários outros que vêm das outras províncias ou até dos outros países para cá. Solidariedade com gerações vivas significa nós sabermos viver juntos, significa nós sabermos aceitarmos mutuamente, estarmos como uma única sociedade, os munícipes de Tete. Então tenha em consideração esses elementos todos. Valorize o que de cultural existe e que funciona hoje. Valorize aqueles elementos que, atuando hoje, só nos fazem crescer. Não se esqueça disso. Ação transformadora consciente. Isso é solidariedade com as gerações presentes. E terceira lição da semana. Seja solidário, seja solidária com as gerações futuras, com aqueles que hão de vir, com aqueles que hão de nascer, mas também com o futuro da nossa cidade. Se nós hoje estamos nesse projeto de reflorestar a cidade, se hoje nós estamos com grandes empresas de mineração em Tete, se hoje também estamos com grandes universidades, grande fluxo de empresas, outros serviços, vários aqui em Tete, é preciso você como cidadão refletir para onde nós estamos a ir. Que futuro estamos a construir para a nossa cidade? Qual será a cidade de Tete que os nossos irmãos que hão de nascer no futuro hão de herdar? Aqui vale a pena recordar o conceito de desenvolvimento sustentável que está naquele relatório Brundtland, o relatório escrito e apresentado em 1987 pela Comissão do Meio Ambiente das Nações Unidas, em que se define o desenvolvimento sustentável como aquele desenvolvimento que satisfaz as necessidades das gerações presentes sem comprometer as gerações futuras satisfazerem também as suas necessidades. Então, você hoje viva de tal forma que o futuro seja melhor do que hoje. Viva de tal forma que você vá preparando uma cidade de Tete boa, melhor, pura, mais organizada do que hoje, para aqueles que virão. Será bom os que virão no futuro poderem eles dizer:
Obrigado àquela geração passada, porque vocês prepararam um bom ambiente para nós. Nós só temos a vos agradecer, porque cada um de vós, no momento em que atuou, no momento em que viveu, lutou para que hoje Tete fosse isso. Seria melhor a sociedade do ano 2090, 2050, poder dizer isso de nós que estamos aqui hoje. Então, primeira lição da semana: seja solidário com as gerações passadas. Cuide do patrimônio cultural, tradicional, linguístico, estético, etc. Segunda lição da semana: solidariedade com as gerações presentes. Cuide da cidade de Tete hoje. Cuide da cidade das Quininas. Cuide das diferenças que existem entre nós. Valorize isso. Viva isso. Cuide disso. É a ética do cuidado. Terceira lição da semana: seja solidário com as gerações futuras. Viva de tal forma que você vá preparando uma cidade, um município, uma cidade autárquica futura melhor do que a presente. Assim você terá sido um cidadão responsável, um munícipe de Tete verdadeiro, alguém que pode dizer no fim da sua vida: eu, como cidadão, fiz a minha parte. Construí a minha cidade e deixei um legado bom para aqueles que virão. Muito obrigado por ter me acompanhado nessas 3 lições da semana. Inscreva-se nesse canal Laissone, mostre por meio dos seus comentários aquilo que você achou de cada uma dessas lições. Coloque o seu like, ative o sininho de notificações e não se esqueça: partilhe esse vídeo com todos aqueles munícipes de Tete que talvez ainda não tenham ou não estejam inscritos nesse canal, e de todos aqueles para quem esse vídeo pode fazer algum sentido. Votos de uma feliz semana da cidade de Tete para todos vós, munícipes de Tete. Votos de uma feliz quarta-feira para si e para todos aqueles que vão se beneficiar deste vídeo quando você for a partilhar com eles. Para hoje é tudo. Eu espero por si na próxima quarta-feira para mais umas 3 lições da semana. Tchau.